Olá! Vamos dar início ao capítulo 3. Juntos, de mãos dadas, subiram a escadaria e entraram no quarto da menina. 2 lâmpadas ardiam num pequeno cômodo sobressalente e aumentavam o calor que ali se estagnava. Diodoro sentiu-se abafado, quase sufocado, depois do frio ar noturno que encontrara lá fora. Havia ali um estranho e desagradável odor. O tribuno olhou para a janelinha que ficava bem alto, na parede branca, sobre a qual sombras grotescas dançavam, pois que o médico escravo da casa, Keptá, e a ama rondavam o leito. As cortinas de seda tinham sido corridas pesadamente sobre a janela, e Diodoro caminhou instantaneamente para elas, abrindo-as rudemente. Ufa! Exclamou ele. Isto acaba asfixiando a menina. E de onde vem este mau cheiro que estou sentindo? As faces rubicundas de Aurélia empalideceram. Como obediente matrona, raramente censurava o marido, muito menos na presença de escravos. Disse apenas: Diodoro, o ar da noite é perigoso nesta época do ano. Eu mandei que fechassem a janela. Mas Diodoro estava respirando profundamente a frescura do ar novo. Apanhou as cortinas e abanou-as, impelindo assim para o meio do quarto a brisa que entrava. Se a menina já não está asfixiada, isto a fará reviver, disse. Fez sinal à ama para que continuasse sacudindo as cortinas e ela, com os olhos dilatados de susto, tratou alvoroçadamente de obedecer. Diodoro aproximou-se da cama. Rúbria sorriu-lhe lá de seu travesseiro, mas um sorriso doloroso, e a menina sacudiu a cabeça escura, inquieta, estendendo a mãozinha para o pai. Ele a tomou fortemente entre suas firmes palmas morenas, e embora seu coração alterasse o ritmo ao verificar aquele calor, disse resolutamente: O que é que há, minha filha? Seus olhos prescrutavam o rostinho dela, notando-lhe os contornos definhados, os lábios quentes e secos. A febre estava consumindo aquela criatura, a mais querida entre todas. Sob sua carne enrubescida, o tom cinzento da morte se insinuava, como furtiva maré sob águas avermelhadas pelo sol. O terror torceu o coração de Diodoro, comprimindo suas aurículas e trazendo com aquilo uma angústia puramente física. Keptá dizia mansamente: Senhor, esfreguei um linimento nos membros da menina, gordura de abutre misturada com vesícula biliar de abutre. Por isso o cheiro é tão irritante. Mas aprendi que este é o tratamento mais eficaz para juntas e tendões doloridos. Diodoro ouviu a respiração lenta e difícil que vinha dos pulmõezinhos de Rúbria. Via, à luz vacilante das lâmpadas, o pulsar das artérias tortuosas na garganta da menina e em suas têmporas. Ainda segurando a mão dela, colocou a mão direita sobre o peito da filha. A vibração do coração foi sentida, rápida e frenética. A doença misteriosa que assim afligia os tenros tendões de seu corpo alcançara o coração inocente
e o estava estrangulando. Deodoro curvou-se sobre a menina, que, pequena como era, percebendo o medo do pai e desejando apenas tranquilizá-lo, sussurrou fracamente: "Estou muito melhor, meu pai. A dor não é tão forte agora." O pai afagou-lhe os longos cabelos pretos que se espalhavam sobre o travesseiro, com dedos trêmulos. Eles estavam úmidos de suor. Afagou-a, face ardente, a curva delicada do pescoço, e disse consigo mesmo: "Que eu morra, mas que minha filha seja poupada. Torcei meu corpo e atirai-o no pó, mas que minha filha seja poupada. Para mim, o fogo e a espada de todas as maldições dos deuses, mas que minha filha seja poupada." Um grande e terrífico silêncio tombou sobre ele. O médico estava misturando uma poção num cálice, e um momento depois chegava aos lábios de Rúbria. Ela, porém, teve náuseas. Deodoro fez sinal ao médico para que se afastasse e tomou o cálice na mão. Obedientemente, então, e controlando as náuseas, a menina bebeu, lentamente, gota a gota, parando com frequência para respirar em haustos. Aurélia começou a fazer massagem nas partes inchadas das perninhas e dos bracinhos bonitos, pacientemente, com firmeza. E Deodoro observava-a enquanto mantinha o cálice junto dos lábios da filha. Quanto era calma a sua esposa. Se sentia terror, não o revelava. Rúbria agora suspirava sob o tratamento que lhe dava a mãe, e os espasmos tornavam-se menos frequentes. A ama continuava a abanar as cortinas, e Keptá movera-se, afastando-se do leito, imprescrutável e silencioso. Aurélia mergulhava sem cessar os dedos na vasilha de prata de linimento, à proporção que ia fazendo a massagem. Seus dedos curtos e brancos tinham força e propósito. Ela parecia saber quando fazer pressão, quando erguer delicadamente a mão. Era como alguém que, confiante e destemida, se movesse com firmeza contra um inimigo. O corpo de Rúbria afrouxou a rigidez, polegada por polegada. Tornou-se menos tenso de agonia, menos rijo de sofrimento. Ah! Exclamava Aurélia em voz baixa e confortadora. Nós vamos mandar isto embora, não vamos? Os músculos de seus braços, de suas mãos gorduchas, erguiam-se e abaixavam-se visivelmente, e a luz das lâmpadas ondulava sobre eles. Ela combatia, mas não havia sinais de combate em seu rosto plácido, em seus olhos serenos e sorridentes. Minha Aurélia pode não ter muita imaginação, mas é uma mulher, e a tenacidade está nas mulheres, como a força está no exército, pensou Deodoro, com humildade nova. Rúbria agarrava-se à mão do pai, mas voltava-se inconscientemente para sua mãe, como o faz um recém-nascido. O vestido de Aurélia era decotado, e Deodoro podia ver o rico entumecimento de seu peito, aquele peito imperturbado e sem agitação. Reluzia de suor, mas não havia respiração ansiosa a erguê-lo e baixá-lo. Sem interromper sua tarefa, Aurélia levantou os olhos para o marido, e seu sorriso
era cheio de amor. Seus olhos castanhos diziam-lhe: eu salvarei esta pequenina para ti. Não te tortures, meu querido. Não havia ciúmes em seu olhar. O que importava era apenas que a Diodoro fosse poupado um desgosto esmagador. As faces rechonchudas de Aurélia luziam com seu calmo esforço e seus lábios cheios curvavam-se. Tinha soltado os cabelos para a noite e eles derramavam-se em negra cascata por sobre seus jovens ombros rotundos. O medo de Diodoro agora diminuiu. Voltou-se para Queptá, o médico. Tratava com muita atenção aquele escravo e emprestava-o com frequência a seus amigos quando estes adoeciam. Prisco o mandara para a grande Universidade de Alexandria, reconhecendo muito cedo que o rapaz tinha talento para a medicina. O pai de Diodoro gostava dele como pessoa e fizera Diodoro prometer que quando Queptá alcançasse os 45 anos de idade, seria libertado e receberia ouro bastante para garantir-lhe a segurança. Diodoro tinha a intenção de cumprir tal promessa, mas embora tivesse respeito pelo escravo como médico, não gostava dele como homem. Em Diodoro não havia paciência para o sutil, o ambíguo, o secretamente sorridente, o sombreamento enigmático, o suavemente cético e silencioso. Pois Queptá, aos 40 anos, era tudo isso. Jamais alguém soubera qual a sua origem racial, mas havia algo de egípcio em seu rosto magro, tão remoto, misterioso e moreno, com seu nariz cinzelado, adunco, com seus olhos oblíquos e secretos, sua boca de delgado recorte. Seu cabelo, tão curto quanto o de Diodoro, parecia pintado com um pincel negro sobre um crânio comprido e frágil. Era alto, quase descarnado, e sob suas vestes os ombros ossudos mostravam-se largos. Tinha mãos morenas, longas e flexíveis, com unhas pálidas e juntas grandes. Diodoro acreditava que aquelas juntas revelavam o filósofo. Mas se Queptá tinha filosofias ocultas e místicas que Diodoro gostaria de descobrir, furtava-se agilmente às sondagens de seu senhor. Não sei, senhor, murmurava com sua voz macia e de acento curioso. Não passo de um escravo. Aquela altaneira paródia de humildade jamais deixava de irritar o tribuno, intelectualmente faminto como estava, e que se sentia repelido como soldado rude e estúpido. Diodoro suspeitava também que Queptá ria-se dele. Não se podia negar, entretanto, que se tratava de homem sensato e grande médico. Diodoro, olhando agora para ele, que estava de pé ali, ao lado, mas de certa forma ausente, lembrou-se de um acontecimento estranho que se passara naquela casa havia apenas alguns meses. O vigilante do pavilhão dos escravos estivera comemorando seu aniversário naquele pavilhão. Diodoro, bom senhor que era e reconhecedor dos servos fiéis, dera ordens para que excelente comida e vinho de sua mesa fossem usados naquela noite. Como presente pessoal, dera ao capataz uma bolsa de moedas de ouro. Não houvera restrições para as comemorações, e assim Diodoro, que ia abrindo caminho lentamente, mas com segurança, através de um obscuro tratado sobre ética,
pusera de lado o pergaminho e franzira as sobrancelhas. Em sua biblioteca tudo era silêncio, à luz da lâmpada. Mas o tumulto na instalação dos escravos fazia-se clamor ruidoso no ar tépido. Diodoro, então, sorrira num esforço de indulgência. Teodoro, um velho, não teria muitas oportunidades para a hilariedade e os festejos. Que as moças bonitas dançassem diante dele, e os jovens pinoteassem, e o vinho corresse, e os ossos fossem atirados no piso de mármore, e a música batesse contra as paredes da casa. O ruído, porém, ia ficando cada vez mais desenfreado. A pequena Rúbria seria perturbada, e também Aurélia, que se levantava antes de suas escravas. Havia um limite para tudo, mesmo para festas de aniversário. Diodoro não confessou a si mesmo que o som de alegre vida humana sob a lua o arrastava, pois não era um romano austero que detestava a frivolidade. Resmungou consigo mesmo que precisava deter aquele alarido, mas seu passo ia leve e rápido quando ele se encaminhou para o pavilhão dos escravos. As festividades haviam transbordado do pavilhão para o perfumado pátio dos escravos. Lâmpadas foram colocadas em mesas trazidas do pavilhão e faiscavam contra as palmeiras, as flores e as humildes estátuas em cantos distantes. O luar e a luz das lâmpadas misturavam-se para mostrar uma cena da desenfreada e devassa festividade. As moças escravas, particularmente aquelas que tinham deliciosos corpos rosados, estavam quase nuas, os cabelos saltando em torno delas, enquanto dançavam de maneira espantosamente licenciosa. Os rostos brilhantes de juventude e vinho. Tranças castanhas, negras e louras saltavam como flâmulas sobre seios despidos e membros arredondados. Os rapazes vestidos como faunos e sátiros saltavam no meio das moças em gestos escandalosos. E a música se esganiçava e erguia-se, dançava e ria, incitava, seduzia e guinchava. Refestelado como o próprio amo num macio divã, Teodoro observava tudo com alegria e impotente sensualidade, enquanto sua cabeça branca marcava o ritmo da música, os dedos retorcidos estalando o compasso. A fragrância das flores, das ervas, do vinho, do suor, das carnes assadas e quentes, bem como do pão, fazia-se um nevoeiro no ar. As lâmpadas, elas próprias como que inspiradas, ardiam com brilho maior, e a luz e a sombra perseguiam-se como dardos embriagados através do pátio. Diodoro ficou aterrado. Naquela casa tão correta e decorosa, como haviam aprendido as moças e rapazes tais danças vergonhosas, tais gestos licenciosos, tais canções, tais gritos obscenos? Era um bacanal. Tal coisa não devia ser permitida. Metido nas sombras profundas, o tribuno sentiu-se corar. Precisava ter uma conversa com Aurélia na manhã seguinte. Mas, com toda a certeza, Aurélia também devia estar ouvindo todo aquele barulho. Por que não chamara uma escrava severamente e não dera ordem para que se pusesse fim em tudo aquilo? Hesitou. Teodoro estava agora cantando com sua voz rachada e trêmula. Tinha começado a bater palmas.
Para estupefação de Diodoro, o velho incitava as moças e os rapazes para fantasias ainda mais selvagens, com frases que seu amo nem sequer acreditaria que ele conhecesse. Tais palavras, pelos deuses! Mais habituado agora à escuridão, à luz das lâmpadas e ao luar, Diodoro correu os olhos pela cena. Através do pátio, viu um movimento confuso, depois o brilho de um traje branco. Reconheceu a figura alta e majestosa de Queptá, o médico. Diodoro ficou ainda mais estupefato. Queptá jamais se reunia aos outros escravos. Não obstante, lá estava ele também, observando, como Diodoro. Também ele devia sentir-se solitário. Subitamente, Queptá saiu da sombra, revelando-se em seu traje branco e longo de médico, ereto e ainda incompreensível. A luz da lâmpada brilhou por inteiro sobre seu rosto, e Diodoro mal o reconheceu. Tão estranho estava, tão cintilante, tão secreto e tão contido. Queptá ficou ali a observar os corpos saltitantes, as pernas e braços enlaçados, os cabelos revoltos, o ritmo da carne quente, o jubiloso abandono da juventude voluptuosa e ébria. Os pés dançantes rodopiavam e rodopiavam, aproximando-se dele cada vez mais. Às vezes sua figura era obscurecida pelas moças, e depois elas tornavam a recuar. Aproximavam-se e afastavam-se, sempre dançando. Rapazes e meninos seguindo em perfeito ritmo, as mãos agarrando-se e avançando para seios e braços amorosos, ou atirando os cabelos para cima. Queptá, porém, não se movia nem recuava. Começava a sorrir, e vendo aquele sorriso, Diodoro franziu as sobrancelhas. A luz no rosto de Queptá cintilou. Então, Queptá levantou a mão direita. Se pensa que vai detê-los? É louco, pensou Diodoro. Só um corisco produziria efeito. Queptá manteve a mão erguida, e Diodoro podia ver a palma rasa e trigueira. Não era um gesto de comando. O polegar dobrava-se para a palma de forma curiosa, e os dedos afastavam-se. O tribuno estava tão absorvido observando seu médico que só alguns momentos depois teve consciência de que o mais profundo silêncio havia tombado ali. Mesmo os músicos tinham cessado de tocar sua música selvagem. Diodoro teve um sobressalto. Olhou ao seu redor, incrédulo, e então a estupefação o dominou. Os dançarinos tinham se detido em posição de dança. Os alaudistas, flautistas e arpistas como que se haviam congelado, as mãos imóveis no ar. A cabeça de Teodoro tombara sobre o peito de ancião. Havia agora apenas o mais profundo silêncio no pátio, exceto pelo silvo das lâmpadas, o chilro dos insetos noturnos, os gritos distantes dos pássaros, o remoto ladrido de um cão. O luar banhava o pátio e as lâmpadas baixavam suas flamas, morrendo. Os dançarinos estavam ali, pernas erguidas, braços arremessados para frente, rostos brancos e enlevados. Aquilo podia ser uma cena de um mural ou um pátio repleto de estátuas, bacanal esculpida por um artista louco. Diodoro não podia acreditar no que via.
de boca aberta e olhos fixos, esfregava os olhos e tornava a fixá-los ali. A noite estava muito quente, mas de repente ele sentiu um frio de morte. Algo farfalhou e um passo levíssimo se fez sentir. Diodoro deu um salto, subitamente assustado, e voltou-se. Keptá estava a seu lado, sorrindo, sombria e respeitosamente. Depois, curvando-se, murmurou: eles te estavam incomodando, Senhor. Diodoro estremeceu e deu 1 ou 2 passos e sussurrou: que fizeste? Os olhos insondáveis contemplaram-no seriamente, mas em suas profundezas havia uma faísca avermelhada. Eu, Senhor, disse o médico, levantando as sobrancelhas oblíquas, como que surpreendido por uma infantilidade. Isso não é nada. Eu te vi através do pátio e era evidente que estavas aborrecido. Assim, mandei que esses malucos parassem e eles me ouviram. Que fizeste? Repetiu Diodoro, e agora, apesar do seu tremor, a voz saiu-lhe áspera e forte. Mais uma vez, Keptá estudou-lhe o rosto, com zobeteira surpresa. Isto é algo que aprendi como médico, Senhor. Voltou-se um pouco e contemplou a terrível cena diante dele. O luar, aqui e ali, banhava um jovem seio marmóreo, o movimento imobilizado de um braço, a curva de um joelho. Isto te está alarmando, Senhor? Perguntou Keptá, como que espantado. Mas não é nada. Diodoro levantou o braço num gesto involuntário de horror e ameaça. Liberta-os imediatamente, exclamou, afastando-se num recuo do médico, todas as suas superstições a arrepiar-lhe a pele. Para o abandono e o ruído, Senhor? Keptá parecia perplexo. Logo amanhecerá. Liberta-os, maldito, berrou Diodoro. Estava terrivelmente amedrontado. Para mais decoro, talvez? Urgia a voz insidiosa em tom ansioso. Diodoro ficou em silêncio. Keptá parecia refletir sobre a frustração de seu amo. Ergueu então os ombros. Levantou de novo a mão, murmurando algo para si mesmo. A cena não se modificou subitamente, mas, lentamente, os braços e pernas começaram a se mover, a tombar, relaxados. Os corpos tornaram-se vivos, embora frouxos, como que se movendo em sonhos. Cabeças voltaram-se, pés começaram a andar, não na dança, mas em encantamento. O luar, frio e imóvel, brilhava sobre ombros pesados. Gente, desculpa aí esse barulho. Um carro que passou com escapamento aberto aí. Perdão. Voltando aqui para a leitura. O luar, frio e imóvel, brilhava sobre ombros pesados, membros entorpecidos. Um por um, os escravos deslizaram para fora do pátio, sem falar, sem se olhar, completamente inconscientes uns dos outros. Era como que observar uma cena de total exaustão e de inconsciência animal. Para Diodoro, aquilo era um terrível e insondável pesadelo. Agora, o pátio estava vazio.
Ficaram somente as lâmpadas, as mesas cobertas de objetos, as cadeiras vazias. Os instrumentos dos músicos estavam sobre as pedras, como se ali tivessem sido arremessados em fuga. As lâmpadas, no último faiscar, apagaram-se. A lua desceu lentamente e as palmeiras farfalharam. Queptá falou, e pareceu a Diodoro que ambos estiveram ali por um tempo infinito. Eles esquecerão, Senhor. Acreditarão que foram dormir depois de uma noite feliz, de festança e regozijo. Suspirou. Como são felizes, tendo um amo assim, indulgente. As roupas de Queptá tombavam ao longo de seu corpo em pregas angulosas. O luar ganhava as cavidades fundas de suas faces, acentuava as cavernas em torno de sua boca. Pensaste que eu era mau senhor, disse ele. Perdão, tem uma vírgula aqui que eu não respeitei. Pensastes que eu era mau, Senhor, disse ele, mas tenho conhecimento. Há uma lenda antiga que diz que o mal e o conhecimento são uma coisa só. Não é bom saber. É muito melhor ser um animal inocente. Olhava agora para Diodoro, e no lugar de seus olhos havia covas de trevas sem fundo. Mas, continuou ele, quem existe entre nós que preferisse não ter conhecimento do bem e do mal? Não saber é não ser homem. Ou os deuses, acrescentou ainda mais baixo. Afastou-se e não houve som em torno dele. Fora aquilo que ele dissera. Quando Diodoro, pela manhã, indagara cautelosamente junto de Teodoro sobre as festividades da noite, o escravo respondera alegremente: graças a ti, Senhor, foi uma noite gloriosa. Nunca teus servos se sentiram mais felizes. Dobrou os joelhos, que estalavam, e beijou as mãos de Diodoro. O sol brilhava em seu rosto murcho. Nunca nos esqueceremos, disse ele. Diodoro, então, mandara chamar Queptá, que veio ter com ele com pés que pareciam deslizar. Falaste comigo em bem e mal na noite passada, e também em conhecimento, disse ele. Tua linguagem foi muito obscura. Diodoro fez uma pausa, fixou os olhos em Queptá, não como um amo olha para o escravo, mas como um homem olha para outro. Estudaste os trabalhos de Aristóteles durante teus anos em Alexandria. Lembras-te que o sábio falou sobre absolutos. Acreditas em absolutos? Queptá não estava perplexo. Sabia que Diodoro pensara longamente na conversa da noite. Sabia tudo quanto se podia saber sobre o tribuno. Não, senhor, eu não acredito. E por quê? Porque, senhor, não há absolutos, a não ser Deus. Mas Aristóteles era um grande filósofo. Estás tendo a pretensão de contradizê-lo? Diodoro voltou-se em sua cadeira, ofendido. Queptá sorriu,
seu sorriso sutil. A sabedoria terminou com Aristóteles? Diodoro franziu as sobrancelhas, mas sentia-se abalado. Então, a última palavra ainda não foi dita? Não, senhor, ainda não foi dita. Diodoro assumiu aspecto ainda mais ameaçador. Não há absolutos, não há a última palavra. Estava desanimado. Já era bastante desagradável que a política fosse sempre tão instável e a vida tão caprichosa. Mas a filosofia, com certeza, e filosofia como a de Aristóteles, era uma coisa eterna e imutável. A que se agarraria um homem num mundo imprevisível, a não ser na filosofia, na memória de seus pais, nos templos de seus deuses e na sabedoria? Levantou os olhos para Keptá e percebeu que seus olhos eram estranhos e distantes e que seus lábios exangues tinham um contorno obscuro. Dize-me, perguntou o tribuno, que fizeste aos escravos na noite passada? Apenas uma forma de hipnotismo, senhor, respondeu o médico. Uma ilusão. Isso foi tudo. Ilusão de quem? Diodoro estava encolerizado. Keptá ergueu delicadamente os ombros. Quem sabe, senhor? Diodoro, irritado, mandara que ele se retirasse. Os pensamentos que as palavras de Keptá despertaram nele eram demasiadamente perturbadores, e assim ele os suprimiu o mais depressa possível. Não se havia lembrado mais deles até aquele momento. E agora olhava para Keptá e estava mais convencido do que nunca de que o escravo o considerava, a ele, o poderoso tribuno, um indivíduo simplório. Era simplicidade, então, acreditar na virtude, no patriotismo, na moralidade, na honra, no dever? Diodoro suspeitava que para Keptá, o misterioso, tal simplicidade era absurda. Mas, com certeza, um homem que não acreditava em absurdos era um corrupto. Estaria direito que tal homem cuidasse de Rúbria. Mas quem, em Antioquia, ou mesmo em Roma, era médico tão dotado quanto Keptá? Foi então, por uma razão qualquer, para ele desconhecida, que Diodoro subitamente lembrou-se de Lucano. Levou subrepticiamente a mão à bolsa e tateou a pedra e o saquinho de ervas. Viu que Keptá o observava, embora sem demonstrar, e disse como estudante tímido: eu tenho um amuleto aqui. Keptá ergueu suas aladas sobrancelhas negras e disse polidamente: um amuleto? Ah, amuletos às vezes possuem propriedades sobrenaturais. Diodoro franziu o senho. O homem estaria novamente zombando dele? Keptá, porém, mostrava-se muito sério e esperava cortesmente. Ele quase empurrou a estranha pedra na mão do médico. Keptá estudou-a e então, com a expressão mais enigmática, passou-a sobre o próprio rosto. Voltara as costas para a lâmpada, de forma que ficara na sombra, e Diodoro espiou
por cima do ombro dele. Nas mãos de Keptá, na obscuridade, a pedra luzia, como que ardendo, como um fogo intenso e inextinguível. Lançava uma claridade ligeira, mas firme, sobre os compridos dedos morenos de Keptá. Que vem a ser isto? Perguntou Diodoro impaciente. Keptá, com aquele ar secretamente divertido que lhe era habitual, contemplou o alarma do amo e seu rosto subitamente congestionado. Bom, vamos deixar um suspense aqui, porque já temos 40 minutos de vídeo, já está de bom tamanho, não é? Então, no próximo vídeo a gente dá sequência. Esse capítulo 3 é bem longo, então nós continuamos no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada, aguardo vocês então aqui comigo para a gente continuar essa história magnífica, tá bom? Não esqueçam do seu comentário, de deixar o seu like, por favor, tá bom? Continuem divulgando o canal, é o que eu peço a vocês. Muito obrigada.